Olá pessoal, tudo bem? Paz e bem? Então seja bem-vindo a este canal. Vamos dar continuidade à nossa reflexão a partir da espiritualidade franciscana. Este vídeo faz parte de uma sequência de vídeos. Estamos tratando há bastante tempo sobre a legenda dos três companheiros. Você pode aproveitar ouvindo diretamente este vídeo que nós vamos tratar a partir do número 54 ou capítulo 13 da Legenda dos Três Companheiros, texto que faz parte das fontes franciscanas, a parte que trata das biografias sobre Francisco de Assis. O objetivo aqui é fazer nascer deste texto a espiritualidade, com que a gente possa aproximar desta fonte onde nasce o carisma franciscano. Carisma franciscano é a ação de Deus, é dom de Deus na sua igreja, né? Então, entender isso. Muito bem, então, você pode achar esse texto também na internet, eu sempre falo no vídeo, se você não tem as fontes franciscanas, seja esta aqui, da editora Vozes, seja essa aqui, do Mensageiro de Santo Antônio. Se você não tiver nenhuma delas, você também pode encontrar o texto na internet, no Centro Franciscano de Espiritualidade e também no site dos Capuchinhos. E creio também que no outro site dos Frades Menores você deve encontrar também. Muito bem, então vamos dar continuidade. Nós, no último vídeo, faz bastante tempo, mas paramos lá no 52, 53, mas sempre é tempo de retomar, não é? Se você quer fazer uma sequência de estudo, então recomendo você a voltar lá no primeiro vídeo, tranquilo, com paciência, porque a meditação, a reflexão é assim mesmo, viu? Para que a gente faça brotar, ou melhor, que a gente deixe nascer desse texto o movente do Espírito, a gente precisa fazer aí um tempo de dedicação, de nos esforçarmos. Eu não digo esforçar no sentido apenas racional, intelectual, mas eu digo também de meditação, né, de reflexão, de silêncio, em cada ponto que aquilo te chama atenção, que você percebe que ali Deus move o seu coração. E recomendo também sempre o estudo aí do período de Francisco de Assis, Idade Média, história medieval, a história franciscana. Você pode encontrar esses livros aí facilmente na internet para comprar, e também muitos trabalhos, teses, dissertações que falam sobre o franciscanismo, o século XIII, que você vai aproveitar também. Então vamos lá, capítulo 13, número 54 adiante. O capítulo 13 da Legenda dos Três Companheiros trata da eficácia de sua pregação, o primeiro lugar que teve, como os irmãos aí habitavam e como saíram daí. Então esse é o central deste texto, no capítulo 13. Então nós vamos ler de forma detida, como nós fazemos aqui, e vamos conversar, indo conversando sobre este texto. A partir de então, o bem-aventurado Francisco, percorrendo as cidades e aldeias, começou a pregar por toda parte de maneira mais ampla e perfeita, não em palavras persuasivas da sabedoria humana, mas na doutrina e na virtude do Espírito Santo, anunciando com confiança o reino de Deus. Francisco traz uma novidade muito interessante, porque ele não era um homem assim formado, né, nas grandes escolas, faculdades que estavam nascendo, né, ali os germes das universidades. Não, ele é um homem da prática. Então a sua pregação vai muito além das palavras, ou melhor, é aquém das palavras, é antes das palavras. Francisco, como diz São Boaventura, se fez assim
tão profundo na intimidade com o Senhor, que ele não era um homem que rezava, mas ele era a própria oração, né? Então a sua pregação era também, principalmente, pelo testemunho. Digo era também, no sentido que também se pregava com a palavra, mas a sua própria presença já era pregação. Então ele percorria, andava, né? E se fosse preciso, usava das palavras. Pois era um pregador veraz, fortalecido pela autoridade apostólica, ou seja, tanto da graça de Deus como também autorizado pela igreja, não empregando qualquer adulação, evitando as lisonjas das palavras, porque o que propunha aos outros pela palavra, primeiramente havia proposto a si mesmo em obra. Então ele não estava atrás de elogios, de aplausos, né? Se reconheciam, se ele pregava bem, falava bem, ele não estava interessado nisso. Isso talvez seja um ponto de reflexão para nós hoje, né? E nós, será que caminhamos numa comunidade, caminhamos como franciscanos, até o ponto que nós somos reconhecidos e aplaudidos? Ou nós seguimos Jesus Cristo, apesar das críticas, dos limites nossos, da incompreensão dos outros? Com certeza, hoje o franciscanismo, a vivência franciscana, dá um testemunho muito grande para uma sociedade que vive do consumo, né? Vive do poder. Então, quem segue esse caminho vai ser tido como doido, como Francisco foi. Então, não se espera a adulação de um mundo que não aceita Deus. E ele falava aos outros o que já tinha proposto a fazer, ele mesmo. De modo que falava a verdade intrepidamente. Ele falava porque vivia, vivia porque falava. Muitos letrados e doutos também admiravam a força de sua palavra e a verdade, que nenhum homem lhe ensinara, e apresentavam-se em vê-lo e ouvi-lo como um homem de outro mundo. Aqui a gente precisa ter bem claro uma coisa. Esta sabedoria do Espírito. Eu posso ter mestrado, doutorado, ser formado nas grandes faculdades, universidades e de repente não ser sábio na ação do Espírito. Por que os grandes sábios deste período iam atrás de Francisco e queriam ouvi-lo? Porque nele havia uma sabedoria, havia ali a ação de Deus. Então, uma sabedoria que nasce desse contato íntimo com o Senhor, desse coração que está próximo do coração de Deus. Então, mesmo que eu não saiba muitas coisas, às vezes você fala assim, né, e pode perguntar, mas se eu não sei muito sobre fronte franciscana, se eu não sei muito sobre a Bíblia, como eu vou viver? Né? Eu tenho que aprender, eu tenho dificuldade, na minha cabeça não entra, eu não guardo as datas, né? Aqui se fala de outra sabedoria. É claro que é importante saber da história franciscana, da memória, né? E eu estou trazendo isso aqui agora, por exemplo, saber dessa sabedoria primeira, que é anterior a qualquer sabedoria. Francisco falava, olha, os frades podem estudar? Podem, mas tomem cuidado, né? Vão fazer teologia, mas não podem ser contrários ao modo de agir do Espírito. A santa teologia pode ser ensinada, porém tem que se tomar o cuidado, porque só o saber dos feitos e do saber teórico não é suficiente, e até pelo contrário, pode levar o quê? Ao egoísmo. Por isso que é um grande problema. Às vezes eu posso saber várias frases, versículos bíblicos, posso aprender muita coisa sobre o catecismo, saber de cor os mandamentos, as obras, né, só decorado, as obras de misericórdia, né, os mandamentos da igreja, saber dos dogmas e a sabedoria, né? Esses dogmas, eles nascem dessa sabedoria. Os homens, na ação do Espírito Santo, vão construindo teologia, vão construindo as doutrinas,
Porém, a fonte nunca se esgota, por isso que não podemos fechar os nossos ouvidos e o nosso coração à sabedoria divina que sempre nos fala, na meditação da palavra, no silêncio do nosso coração. Vamos ficar muito atento a isso. Então, se você fica aí, nossa, eu não sei quase nada, tome cuidado, né? Não vai se fechar achando que você não sabe. É até bom que você pense que não sabe, para que Deus seja em você, desde que esteja aberto, né, a essa ação. Então, quem ouvia Francisco, para mas o que está acontecendo? Que essa pessoa tão simples e pobre não foi ensinado, não é um douto, não é, sabe pouca coisa? Como assim? Né? Pois bem, parecia um homem de outro mundo. Começaram por conseguinte muito do povo, nobres e não nobres, clérigos e leigos, animados por divina inspiração, a seguir os passos do bem-aventurado Francisco, e abandonando as preocupações e as pompas do mundo, a viver sobre sua disciplina. Gente, prestai atenção aqui, eu falei em outro vídeo aqui no canal, né? Seguir Francisco de Assis não é exatamente, prestai atenção, não é exatamente imitar literalmente Francisco de Assis, né? Talvez isso seja algumas pessoas têm uma certa dificuldade de compreender isso. Seguir Jesus Cristo ao modo de Francisco. Ou seja, a gente olha Francisco e vê como ele respondeu, como nós estamos estudando aqui, as fontes franciscanas, para que a gente, pela ação de Deus, né, a gente estudando isso, a gente comece a intuir por graça como que nós respondemos a Deus. Então, eu e você, querendo ser franciscano, nós queremos seguir a Jesus Cristo rumo ao Pai. Não é exatamente imitar Francisco por ele mesmo, não, né? Não é por ele mesmo. Então, começavam a seguir os passos de Francisco de Assis. Para onde Francisco estava indo? Para onde Francisco estava indo? Esta é a questão central. Ele estava indo em direção a Deus, né? Este é o ponto. Senão a gente, de repente, faz da ordem franciscana, da UFS, encifrar de irmã ou leigo, admirador de São Francisco, como se a gente monta uma ONG, admirador de simplesmente um homem. Não, não é isto. Né? Toda ordem, todas as congregações, as pessoas admiradoras de São Francisco de Assis, admiram ali, aqueles que professam a fé cristã, né? Admiram ele na forma que Deus agiu nele, na forma que ele respondeu a Deus. Aí nós falamos dos admiradores de Francisco, aqueles que não são cristãos, aí sim olha para o homem Francisco e vê nele, né? Como pode um homem ter feito tanta coisa, ou essa relação tão próxima com a criação, com a natureza, né? Com os pobres, leprosos. Aí sim a gente pode falar que apenas por Francisco de Assis, esses que não creem, olham para ele e veem um modelo de homem, né? Mas nós que cremos e acreditamos, ou seja, estamos aderindo a cada dia ao reino de Deus, então nós olhamos para Francisco para ver o modo como ele segue Jesus Cristo, e nós também queremos assim seguir. Vivia até então o feliz pai com os filhos em um determinado lugar perto de Assis, que se chamava Rivor Torto, onde havia um tugúrio abandonado por todos. Então, uma casinha pobre, né? É um tugúrio, um eremitério, um lugar afastado, num lugar ermo, né? Longe, longe assim dos muros de Assis, né? Aqui longe nesse sentido, né? A gente tem que lembrar, porque não é como hoje, né? Nós temos cidade, uma grudada na outra, né? Mesmo hoje na Itália, por exemplo. Mas antigamente não era assim, você tinha um vasto território sem dono, né? Abandonado. Este lugar era tão apertado que aí mal podia sentar-se ou descansar. Aí também, faltando muito frequentemente o pão, comiam somente rábanos que na penúria mendigavam até aqui e acolá. Então, além de ser pobres, não tinham que comer, claro, tinha que mendigar. Esses vão ser caminhos, processos, né, na caminhada franciscana,
Francisco não deixava, não autorizava, né? Queria que os frades não pegassem dinheiro. As moedas estavam crescendo, o dinheiro enquanto moeda estava voltando com muita força no período, devido à burguesia que crescia. E Francisco não queria que os frades tivessem dinheiro para si. Poderia receber? Poderia, mas para cuidar dos leprosos e dos doentes, né? Mas para a comida dos frades, poderiam trabalhar para receber comida, e se faltando, recorrer, né, à casa das pessoas que poderiam doar essa alimentação. O homem de Deus escrevia os nomes dos irmãos nas vigas daquele tugúrio, para que cada um, querendo descansar ou rezar, reconhecesse seu lugar, e para que na estreiteza e pequenez do lugar o rumor excessivo não perturbasse o silêncio da mente. Então, por mais que fosse pequeno, Francisco tentava organizar, né? Isso é interessante, né? Às vezes a gente tem uma concepção meio errada de franciscanismo, né? Lugar pobre, a gente podia pensar assim, um lugar bagunçado. Eu falei isso em outro vídeo, né? Acho que no vídeo passado, ou lá no vídeo sobre o Sacro Comércio, não estou lembrado agora. Mas às vezes algumas pessoas entendem errado o franciscanismo, acham que é sujeira, bagunça, né? Não, não é. Isso não é pobreza, isso é preguiça, é outro nome que se dá, né? Isso é falta de organização, é falta de jeito. Por mais que seja pobre, Francisco ali queria organizar por vários sentidos e vários objetivos. Primeiro, para que o ruído não atrapalhasse, né, a meditação. Eu fico imaginando aqui que eu acho que ele tinha algum frade roncando ali, né? Olha que eu estou sendo bom, hein? Estou falando em ronco, pode ser outra coisa. Num certo dia, estando os irmãos do dito lugar, aconteceu que um camponês chegou lá com seu burro, querendo hospedar-se no mesmo tugúrio com o burro. E entrando com o burro, para que não fosse expulso pelos irmãos, disse ao seu burro: Entra, entra, porque faremos bem a este lugar. Então o tugúrio parecia que era uma espécie de curral, né? E E como naquele tempo o dono ali o queria usar, tratou eles como, né, estrangeiros, né? Então as pessoas que não estavam ali nas suas famílias, vagavam pelos mundos, andarilho, então era tido como loucos, como gente sem, que não se precisava considerar, né? Então não foi diferente aqui. E Francisco e seus irmãos, né, pareciam mendigos, né? Ou seja, abandonados, e estão expulsá-los daqui. Vamos lembrar que a vida tinha pouco valor, viu, na Idade Média, pouco valor. O Santo Pai, ouvindo isto e conhecendo a palavra e a intenção do camponês, irritou-se contra ele, mormente porque ele fizera muito tumulto com seu burro, inquietando a todos os irmãos que então se dedicavam ao silêncio e à oração. Olha por que Francisco está magoado aqui, chateado. Disse, portanto, o homem de Deus aos irmãos: Sei, meus irmãos, que Deus não nos chamou para preparar hospedagem para um burro, nem para ter frequentes visitas de homens, mas que devamos perseverar, principalmente nas orações e ações de graças, pregando de vez em quando aos homens a via da salvação e propondo-lhes conselhos salutares. Então isso é mais importante, de ter lugar, né? O objetivo principal é a missão, a pregação do reino, e não ter moradias. Deixando, portanto, o dito tugúrio para o uso dos pobres leprosos, transferindo-se a Santa Maria da Porciúncula, junto da qual haviam morado antigamente em uma casinha antes de obterem a mesma igreja. Então eles voltam, né, para um lugar que estavam. Pouco depois, o bem-aventurado Francisco, com a vontade e a prévia inspiração de Deus, adquiriu humildemente do abade de São Bento, do Monte Subásio, perto de Assis. O próprio santo, de modo notável e afetuoso, a recomendou ao ministro-geral e a todos os irmãos como lugar amado pela Virgem Gloriosa, de preferência a todos os lugares e igrejas deste mundo. Então essa ternura também nessa relação com a Virgem Maria.
Então os franciscanos sempre na história teve essa proximidade, né? Também defenderam também os dogmas marianos, também a devoção à Virgem Maria. E nasce aqui, né, nessa relação bem inicial da ordem, desse desejo de Francisco de Assis. Para a recomendação deste lugar e a afeto para com ele, muito contribuiu certa visão que um irmão teve quando ainda vivia no mundo, a quem o bem-aventurado Francisco amou com especial afeto, enquanto esteve com ele, mostrando-lhe uma familiaridade de predileção. E, portanto, desejando servir a Deus, como depois fielmente o serviu na religião, via numa visão que todos os homens deste mundo eram cegos e permaneciam de joelhos em torno da Santa Maria da Porciúncula. De mãos postas e com o rosto elevados para o céu, suplicavam ao Senhor em voz alta e em lágrimas, para que se dignasse misericordiosamente iluminar a todos. Então, Santa Maria da Porciúncula é muito famosa, é muito importante, aliás, para a história da ordem franciscana, para os franciscanos. Também tantas outras devoções, também com o passar do tempo, o reconhecimento dos papas, né, também no sentido de chegar no dia de sua celebração, também nas festas franciscanas, 2 de agosto, também as indulgências, né, que remetem a essa grande devoção franciscana à Virgem Maria. E aqui um pouco acima a gente falou que, né, que o serviu na religião. Então, quando a fonte franciscana aparece em religião, está falando desta forma de vida que Francisco e seus companheiros, por graça de Deus, inauguraram. E eu gostaria que vocês prestassem atenção que toda vez que eu falo Francisco e seus companheiros começaram, deram início, nunca se esqueça que é por graça de Deus. Não vamos esquecer a graça de Deus, porque senão a gente não entende a vivência franciscana, achando que franciscanismo é simplesmente um grupo de pessoas, de amigos que se reúnem, né? Aí não, aí é clube, né? Aí a gente pode dar outro nome, não vida religiosa, não ordem religiosa, né? Seria outra coisa. Eu sempre falo isso para a gente não esquecer, né? Porque hoje em dia o secularismo, né? Então a perda da identidade cristã é muito forte nos dias de hoje, viu? Às vezes pode ter instituições que está tão secularizada que esqueceu do seu fundamento, que é Deus mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer do franciscanismo simplesmente um idealismo, né? E esquecer a fé. Aí não dá ruim, né? Como diz o pessoal, dá muito ruim. A estes que assim oravam de joelho, né? Perante a Virgem, parecia que grande esplendor saía do céu e descendo sobre eles os iluminava a todos com sua luz salutar. Essa é a visão deste frade. Despertando ele, pois, mais firmemente servir a Deus, e pouco depois, tendo abandonado completamente o mundo, o mal, com suas pompas, ingressou na religião, onde permaneceu humildemente e devotamente no serviço de Deus. Então esse irmão que teve essa visão, né, percebendo ali a Virgem Maria, né, Santa Maria, como aquela que intercede por todos os frades, todos que viriam depois, né? E, então, servindo profundamente, ele ingressa e permanece fiel até o fim. Tudo bem que assim a gente possa também, né? Caminhar, lendo essas fontes, prestar atenção. Gente, esse capítulo 13, como tantos outros, né? É bom a gente riscar, meditar, né? Se você puder ter aí nas suas mãos, você pode imprimir ou selecionar lá, fazer um documento Word, se você não tem as fontes, e ler, né? A espiritualidade franciscana, assim, que a gente está fazendo aqui, é diferente da história nesse sentido puramente quando eu pego um livro de história, né? E começo a ler. Aí eu fico sabendo das informações. Não é isso que a gente está fazendo, tá? Também vocês perceberam que tem isso também. Porém, o que nós buscamos é justamente fazer desses textos nascer
a espiritualidade, o modo de responder a Deus. Então, espiritualidade é esse modo que nós buscamos responder a Deus. E este modo aqui é o modo franciscano, a esta escola riquíssima de espiritualidade e de mística. Gente, obrigado, bom estar de volta com vocês. Eu gosto muito de meditar. Se você puder partilhar esse vídeo, né, se inscrever, fazer mais pessoas conhecerem a espiritualidade e a mística franciscana. Paz e bem, e até mais. A gente encontra no próximo vídeo. Tchau.